Senhor presidente, deputado André Siciliano, senhoras e senhores deputados. Ontem, na Comissão de Constituição e Justiça, tivemos uma sessão que durou 3 horas e meia, aberta aos senhores deputados que quisessem assistir. E lá tiveram 7 deputados que não eram votantes. E essa discussão se deu, com o uso da palavra de todos, em cima do voto do relator, deputado Rodrigo Bacelar, que apresentou o projeto de resolução e que foi aprovada por 5 votos a 2 pela soltura dos senhores parlamentares. Apresentei o voto divergente pela manutenção das prisões e fui acompanhado nesse voto pelo doutor Serginho, do PSL. E quero agora exatamente me referir a esse voto. Na preliminar, cabe dizer que a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, respaldada em decisão do plenário, que foi 6-5 do Supremo Tribunal Federal, ela determinou que a Assembleia Legislativa promovesse essa votação pela soltura ou pela manutenção da prisão. Por via de consequência, corrigiu ela e a decisão que foi derrotada lá no Supremo Tribunal Federal, do TRF2, que impedia que nós nos pronunciássemos sobre soltura ou prisão, visto que eles entendiam a época da Operação Cadeia Velha, que não era extensível aos parlamentos brasileiros e estaduais aquilo que a Constituição Federal determinava para deputados e senadores. Então, vencida essa preliminar, determinou também a senhora ministra ao TRF2 que enviasse para essa casa os autos do processo. Então, essa decisão está respaldada nos artigos 53, artigo 53, parágrafos 1, 2 e 3, artigo 27, parágrafo 1º, e no artigo 102 da Constituição Federal. Então, existe o fundamento constitucional para que se faça a votação. E aí cabe dizer aos senhores parlamentares que os aludidos parlamentares estaduais, eles foram presos em novembro de 2018, no dia 8/11. E esta decisão foi fruto de uma representação dos 5 procuradores da República, procuradores federais, acolhida majoritariamente pelos 5 desembargadores do TRF. Essa prisão provisória, temporária, foi convolada, isto é, transformada em prisão preventiva e que transborda até os dias de hoje. A posteriori, o Ministério Público Federal, através de 5 procuradores de justiça, promoveu a denúncia. Acabou a fase de persecução penal para a fase de denúncia.
e a denúncia também foi acolhida pelos desembargadores do Tribunal Regional Federal. Eu afirmo aqui, como observação relevante, que eu achava que nós deveríamos votar sobre a prisão ou soltura de cada parlamentar de per si, mas Deus decidiu a CCJ que o fizéssemos de uma forma globalizada. Função dessa decisão, emito aqui o meu voto, que submeto ao plenário dessa Casa. E passo a ler, senhor presidente, somente o voto, porque já coloquei as preliminares. A leitura da denúncia do Ministério Público, distribuída aos desembargadores do TRF, ela se respaldou em cautelares de quebra de dados telemáticos, de interceptação telefônica, de sigilo bancário e fiscal. E nos deixa, enquanto parlamentares, se comprovados os indícios supostamente criminosos, em situação de intenso constrangimento, como se tivéssemos sido, em parte, iludidos, entre aspas, com possíveis articulações envolvendo pecúnia em votações que não teríamos tido conhecimento. É dura a decisão a ser tomada por qualquer um de nós, parlamentares e julgadores, envolvendo 5 deputados, com quem sempre tivemos relações cordiais. Entretanto, para desatar o nó da impunidade, se faz necessária a junção das forças políticas, e não somente ações isoladas. O nosso juízo é político com fundamentos jurídicos. Não somos juízes, nem desembargadores ou procuradores, para termos vastos conhecimentos sobre a área criminal. Entretanto, é nosso dever de ofício emitir o nosso voto com o maior equilíbrio e a maior consciência possível. Assim posto, perante a minudente representação do Ministério Público, assinada por 5 procuradores, e as decisões de 5 desembargadores do TRF2, da primeira sessão especializada, verifico que 10 autoridades judiciais participaram decisivamente desse processo. 5 procuradores da República e 5 desembargadores. E decidiram pela medida de restrição de liberdade, função de seus votos emitidos. E que os senhores parlamentares tiveram a oportunidade de recorrerem em instâncias superiores, STJ e STF, sem encontrarem êxito. Assim posto, eu, como parlamentar, decido e voto, acompanhando a decisão colegiada dos desembargadores da primeira sessão especializada do TRF2, pela manutenção das prisões cautelares dos deputados estaduais diplomados, abaixo arrolados, Marcos Vinícius, André Correia, Luiz Martins, Francisco Manuel Carvalho e Marcos Abraão. Assim posto, senhor presidente, me cabe só um registro. A Constituição Federal, replicada na Constituição Estadual,
ela é absolutamente clara e incisiva nos seus artigos 5 e 56. Diz o artigo 55: perderá o mandato o deputado ou senador. Inciso 3, que deixar de comparecer em cada sessão legislativa. Sessão legislativa é o período de 1º de fevereiro desse ano até 1º de fevereiro do ano que vem. Deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da Casa que pertencer, salvo licença ou missão por esta autorizada. Então, senhor presidente, estou dizendo e afirmando que os parlamentares, esses 5 parlamentares, já faltaram mais do que 1/3. E o artigo 56 da mesma Constituição Federal, inciso 2, afirma que licenciado pela respectiva casa por motivo de doença ou para tratar sem remuneração de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa, não perderá o mandato. Então, 56 confirma o artigo 55, e os 120 dias já foram suplantados. Também sabemos que a mesa diretora deu posse aos senhores deputados no presídio e que essa posse está sustada por decisão do Tribunal de Justiça. Enquanto o Tribunal de Justiça não decidir de forma definitiva, enquanto não houver o trânsito em julgado, eles não poderiam tomar posse. E caso vençam, no meu entendimento, os mandatos também já estão concluídos. Assim posto, senhor presidente, estou votando não pela manutenção das prisões. Muito obrigado, senhor presidente. Só uma pequena correção. Eu não sabia como é que ia ser no plenário. Eu encaminhei o voto pela manutenção da prisão. E o voto da manutenção da prisão, no quadro, é não, como o senhor explicitou. Não é votar pela manutenção da prisão, porque é não contra o projeto de resolução. É só esclarecimento.